Olá! Nessa unidade 7 falaremos sobre a CIPA, sobre a NR5, sobre o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Esse serviço é de acordo com a NR4, pela norma regulamentadora 4, e quem é que faz parte? A equipe que o compõe é uma equipe formada por médico do trabalho, enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho, engenheiro especialista em segurança do trabalho, o técnico de enfermagem especialista em enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. O objetivo do serviço é promover e proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então são eles que vão ficar ali passando, corrigindo o que tiver de errado, advertindo você para dizer para você, olha, vamos fazer da maneira correta para a gente evitar que você tenha algum problema, algum acidente, alguma doença ocupacional. São eles os responsáveis. E algumas atribuições deles é determinar ao trabalhador o uso do EPI. Então são eles que são os chatos da história. A gente brinca que quando a gente trabalha em uma empresa que a gente vê o pessoal do serviço de segurança vindo, a gente corre e coloca o EPI, não precisa disso. Se a gente já faz o uso do EPI, o que nós temos que fazer? Estávamos corretos. Quando o pessoal da segurança entrar, eles não vão precisar fazer nenhum tipo de advertência. Por quê? Porque você já está utilizando o EPI. Então, quando a gente fala de EPI, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em consciência profissional. É do que você não quer que aconteça. EPI, a gente sabe, principalmente quem trabalha com trator, por exemplo, tem que trabalhar com aquele protetor auricular o dia inteiro. Aquele protetor não é uma coisa legal, não é uma coisa cômoda de se utilizar, digamos assim. Mas é uma coisa necessária. Imagina você que você via aquele barulho do trator o tempo inteiro com aquele ruído. Aquilo ali é um risco físico, não é? Chega no final do dia, como que você vai estar? Chega ao longo de 10 anos, como que você vai ficar? Você vai ter algum problema auditivo, por exemplo. Você vai ter uma perda auditiva ao passar dos anos. Então não tem jeito. Quando a gente fala de equipamento de proteção individual, ele foi criado, ele foi feito para você utilizar e não tem discussão com relação a isso. Então, o serviço também foi feito para colaborar nos projetos, nas novas instalações físicas da empresa. Então, quando vão fazer uma nova instalação da empresa, o serviço é chamado lá, ou uma nova construção, olha, a gente vai construir um novo ambiente, chama a empresa. Porque de repente vão fazer um balcão, vão fazer uma bancada que é muito acima de onde o funcionário vai ficar sentado. E aí, quando a gente fala com relação à ergonomia, para o funcionário vai ficar ruim, não vai? Ou ele vai ter que ficar em pé, ou ele vai ficar sentado, de uma forma que para ele não vai ser confortável. Então é o serviço de segurança que vai lá e vai dizer, olha, a altura do balcão deve ser tal. São eles que vão bater o martelo. Assim como outros coisas da obra também eles vão ajudar bastante. Manter permanente relacionamento com a CIPA. Então o serviço de segurança e a CIPA tem que andar lado a lado. Então um tem que colaborar com o outro. Quando tem o CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, eles também trabalham juntos. Não tem por que eles trabalharem separadamente, porque o serviço deles é praticamente a mesma coisa. Analisar e registrar os documentos específicos, todos os acidentes que ocorrem dentro do ambiente de trabalho, com ou sem vítima, e fazer análise desses casos de doença ocupacional, relatar a história, a característica do acidente, ir lá no local, saber o que aconteceu. Então, geralmente, quando a gente sofre um acidente de trabalho, no dia seguinte ou no plantão seguinte, o pessoal da segurança do trabalho vai lá para conversar, para entrevistar, não com uma característica punitiva, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão punitiva do pessoal da segurança do trabalho, e não é isso. Eles só vão lá averiguar para enriquecer a forma que fez o registro do acidente de trabalho. Então, às vezes eles vão colocar um detalhe a mais lá, que você de repente na hora ficou nervoso e não falou, de repente o equipamento que teve uma falha mecânica.
e aí a culpa não foi sua de acontecer o acidente, não foi um ato inseguro seu, e sim uma condição insegura por falha da máquina, de repente é uma máquina que já estava para manutenção e você não sabia. Então esse é o papel da segurança do trabalho. Assim como eles também elaboram controles de efeitos de catástrofes, de combate a incêndio, de atendimento de emergência, quando preciso for. Então, por exemplo, uma vez no ano, 2 vezes no ano, eles vão fazer o quê? Algum tipo de treinamento, algum tipo de simulado. Os simulados são bem bacanas dentro da empresa e aí todo mundo participa. Olha, tal dia vai ocorrer um simulado. E aí tem aquelas campainhas, tudo normal, como se fosse um acidente realmente, uma catástrofe dentro da empresa. Ah, tá tendo vazamento de tal coisa. E aí você já sabe o EPI que você tem que utilizar e aí eles vão avaliar se tudo que eles orientaram realmente foi absorvido pelos funcionários. E se não foi, eles vão voltar e vão refazer o treinamento com todo mundo. Para quê? Para que o funcionário tenha um melhor desempenho, se realmente uma catástrofe acontecer. Porque a pior coisa é quando ocorre uma catástrofe e as pessoas não estão preparadas. Isso não significa que a gente vai ficar esperando acontecer, mas se acontecer, nós temos que estar preparados. E aí também, esses registros, eles precisam ser guardados por pelo menos 5 anos. Então, quando ocorre um acidente de trabalho, quando ocorre um registro desse acidente de trabalho, quando abre o CAT precisa ficar lá armazenado, também no arquivo morto, durante 5 anos. E toda empresa pública ou privada que possua um empregado pelo regime CLT, seletista, que a gente falou lá atrás, lembra da primeira aula? É obrigado a manter o serviço de segurança e medicina do trabalho. Já os hospitais, os ambulatórios e as empresas que possuem mais de 500 funcionários, por exemplo, são obrigados a ter um enfermeiro do trabalho. Aí eu puxo um pouquinho para minha área, né? Aí abre um pouquinho o campo para o pessoal da enfermagem. Então precisa ter um enfermeiro do trabalho que trabalha ali pelo menos 8 horas por dia, porque é o enfermeiro que vai verificar vacinação, é o enfermeiro que vai verificar os exames periódicos que os funcionários precisam fazer, é o enfermeiro que vai prestar um atendimento de repente se o funcionário não está se sentindo bem. Tá? E aí, para o técnico exercer a função dele, precisa da supervisão de um enfermeiro. Quando a gente fala com relação à CIPA, o que é a CIPA? CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês já devem ter visto em algum lugar com relação à CIPA. Por quê? A CIPA é muito conhecida em todas as empresas possuem CIPA. E a CIPA, para as pessoas fazerem parte, precisam ser o quê? Pessoas da empresa, da organização ali, da chefia e pessoas colaboradoras comuns da empresa. Qualquer pessoa da empresa pode chegar lá e falar, olha, eu quero fazer parte da CIPA. Só que para fazer parte, as pessoas precisam receber um treinamento de pelo menos 20 horas. Para quê? Para elas entenderem um pouquinho da história da CIPA, para elas saberem o que realmente é ser um cipeiro, que a gente costuma chamar quem trabalha na CIPA de cipeiro, para ela entender qual vai ser o papel dela. E aí, assim, as pessoas que trabalham na CIPA, elas não vão deixar de exercer o trabalho delas, elas vão se dividir. Essas pessoas que vão trabalhar na CIPA, elas vão ser eleitas, isso é importante dizer, é tudo muito bem organizado. Então são eleitas as chapas, você vai lá, você vota enquanto funcionário e aí uma chapa é eleita. Aquela chapa que foi eleita, aquelas pessoas daquela chapa, elas vão continuar sendo trabalhadores normais. Então digamos que tenham um técnico em farmácia, um farmacêutico, um enfermeiro, um médico, um auxiliar de administração. Então todo mundo lá tá na CIPA, mas eles vão deixar de trabalhar na área deles, no setor deles? Não, eles vão se dividir. Então, por exemplo, meio período eles vão fazer trabalhando no setor deles e meio período eles vão se dedicar à CIPA. Por quê? Porque a CIPA tem bastante coisa para fazer. Como eu já falei, a CIPA atua junto com a segurança do trabalho. Então não dá para a CIPA trabalhar só 1 horinha por dia. E também, as pessoas que trabalham na CIPA, elas têm uma estabilidade que a gente chama. A partir do momento que ela assume a CIPA, ela tem uma estabilidade dentro da empresa por até 2 anos. Então, o que significa isso? Que a empresa, nesses 2 anos, não vai mandá-la embora, tá? E a CIPA, a duração do funcionário na CIPA é sempre 1 ano.
Então todo ano vai ter eleição da CIPA para eleger novas pessoas ou para continuar aquelas mesmas pessoas. Algumas atribuições da CIPA são ajudar na investigação dos acidentes do trabalho, assim como a segurança do trabalho lá, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho. Estimular o interesse dos profissionais da prevenção. Então a CIPA vai trabalhar muito em cima de prevenção. A CIPA vai ser aquela parte chata que vai estar lá na porta, no ponto, sabe? Quando os funcionários vão passando para bater o ponto. A CIPA vai estar lá, fantasiada, entregando folder. Eles fazem várias coisas para chamar a sua atenção. Porque eles precisam sensibilizar você enquanto funcionário para que você preste atenção nas atividades que você está fazendo. Porque às vezes a gente cria vício e às vezes a gente já não percebe mais o que a gente está fazendo. E aí às vezes a gente está errando. Então se a gente tem aquela visão de opa, estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou me prevenindo, a CIPA é que chama atenção para isso. E aí eles precisam que os funcionários tenham essa sensibilidade, que eles realmente se juntem à CIPA realmente. Eles também realizam inspeções, então eles também passam por serviço de segurança do trabalho nos setores para ver se está tudo bem, para ver se tem algum problema, se falta algum material, para poder repor esse material. Eles também promovem a CIPAT, como eu falei, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, o CIPAT é muito importante. É uma semana que eles fazem só de atividades educativas. Então, às vezes eles chamam pessoas de outras empresas para virem, para fazerem atividades dentro da empresa nossa. Então, são pessoas que vêm, que fazem palestras, que fazem algum tipo de atividade, que aquilo vai trazer educação para nós e conhecimento. Também eles fazem análise de CAT. Então, aquela comunicação de acidente de trabalho que foi aberta e que o serviço de segurança vai lá averiguar, ver o que aconteceu, fazer aquela visita no dia seguinte, a CIPA vai junto. Por quê? Porque eles vão auxiliar ali. De repente, a visão que a segurança do trabalho está tendo não é a mesma deles. E aí eles podem auxiliar neste processo. E também ajudam a elaborar um mapa de risco. Então, por exemplo, de repente a empresa está começando agora, né? E a CIPA foi eleita e a empresa ainda não tem o mapa de risco. Então a CIPA vai lá e ajuda a fazer o mapa de risco. Assim como de repente teve uma obra na empresa e precisa refazer o mapa de risco. Então a CIPA também vai ajudar. Tudo bem até aqui? Então essa foi a unidade 7 e eu espero que você tenha aprendido bastante.